o assunto do nosso seminário para essa semana é o livro Metáforas da Vida Cotidiana, do Mark Johnson e George Lakoff. Esse livro foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1980 e logo que ele saiu ele fez um grande sucesso, assim, causou grande impacto e ele vem sendo é um livro muito assim usado e citado e ele mostrou assim ser muito fecundo em diversas áreas, né? Não só na linguística aqui, que é a área o ponto de partida dele, a análise desse fenômeno aparentemente linguístico, que é o das metáforas. Então, George Lakoff é um linguista, o Mark Johnson é um filósofo. Eles fizeram essa parceria, mas a análise deles vai bem além, né, do mero fenômeno linguístico. Eles, de fato, sustentam que metáforas não são apenas uma questão de palavras, mas de conceitos, de inferências, de maneiras de pensar. Então, vamos ver um pouco disso hoje. O George Lakoff escreveu, depois de 1980, ele escreveu diversos outros livros. Aqui tem 4 só, mas assim, tem vários outros, em que ele aplica e desenvolve esses conceitos apresentados inicialmente em 1980. Aqui tem na esquerda aqui o livro chamado Mulheres, Fogo e Coisas Perigosas, em que ele estuda nosso processo de formação de categorias. E aqui vocês vejam, né, o mero fato da gente colocar 3 palavras uma ao lado da outra já nos leva a associar mulheres com coisas perigosas. Mulheres, fogo e coisas perigosas. Mesmo que a gente não pense isso, né? A mera associação de palavras no papel, assim, já nos leva a pensar algumas coisas. Mesma coisa com o título do segundo livro dele aqui, desse outro livro dele aqui, Não Pense num Elefante. Se eu digo isso para vocês, não pense num elefante, a primeira coisa que vem à mente é um elefante. Então, se eu não quero que as pessoas pensem em elefantes, eu não posso falar em elefantes, não posso nem usar essa palavra, né? Então, esse é um erro assim, muito comum que as pessoas fazem, né, quando estão em debates públicos. Ele diz, né, se a gente não quer... o mero uso de certas palavras, de certas expressões, já levam as pessoas a pensarem de determinadas maneiras ou a fazerem certas associações. O outro livro que eu vou que está aqui nessa seleção que eu fiz é o Philosophy in the Flesh, que eu vou comentar mais adiante. Também esse é um livro em parceria com do George Lakoff com o Mark Johnson, e eles desenvolvem os temas básicos aqui do livro sobre metáforas. E por fim tem um livro aqui também de uma parceria do Lakoff com o Nunes sobre a matemática, né? Então a ideia é que a gente pode compreender também os processos de pensamento e de formação conceitual mais abstratos da matemática, da lógica, em termos de processos mais básicos ligados ao funcionamento do nosso corpo. Então eles acham que todos os nossos conceitos têm essa base sensório-motora, tá? Essa é uma das teses que eles vêm sustentando. Então, o que seria uma metáfora aqui? A gente tem, por exemplo, esses exemplos aqui que estão aqui no slide agora são exemplos que estão no pós-fácil de 2003, a segunda edição do livro Metáforas da Vida Cotidiana, que eles apresentam eles apresentaram inicialmente em 1980. Então, esse aqui é de 2003. A expressão ataque militar pode ser compreendida de diversas maneiras. Pode ser compreendida metaforicamente como um estupro, como uma ameaça à nossa segurança, como um ato de defesa contra o terrorismo. Então são 3 maneiras diferentes de compreender ataque militar, e dependendo de como eu associo o ataque militar, se eu associo mais a uma ou mais a outra, isso nos leva a ter avaliações morais diferentes, morais e políticas diferentes do que está acontecendo, nos leva a ter expectativas diferentes e nos leva a ações diferentes em cada caso, né? A mesma coisa com relação à palavra casamento. Eu posso compreender o casamento como uma parceria, como uma jornada pela vida juntos, como um paraíso isolado no mundo externo, como um meio para o crescimento espiritual,
como um contrato ou como a união de duas pessoas numa terceira entidade. Então, dependendo de como eu compreendo o casamento, se eu compreendo mais de um jeito, mais de outro, isso nos leva a ter expectativas bem diferentes, leva a sentimentos bem diferentes com relação ao casamento. A gente vive de maneiras diferentes, né? O casamento, dependendo de como a gente o compreende. E essas compreensões são todas aqui metafóricas, né? Então, qual que é o coração da metáfora? Eles usam essa expressão, o coração da metáfora, e isso já é uma metáfora, né? Porque metáforas, evidentemente, não tem coração. Mas qual é o coração da metáfora? O coração da metáfora são inferências, a compreensão de inferências. Inferências de um domínio são compreendidas em termos de inferências de outros domínios. Existe um domínio básico de inferências que são compreendidas assim literalmente, conceitos e inferências compreendidos literalmente. Esse domínio básico é um domínio é o domínio sensório-motor. Então a gente tem interações com objetos, né, com espaço, a gente se locomove, né, a gente pega coisas, a gente come, a gente toca, a gente escuta coisas ao nosso redor. E a gente usa, e algumas dessas experiências sensório-motoras que a gente tem são recorrentes. Elas acontecem o tempo inteiro, praticamente, né? Então, por exemplo, a gente tem a experiência recorrente da gravidade. A gente tem a experiência recorrente dos limites, né? Do corpo, da distância, da proximidade. A gente tem a experiência recorrente do frio e do calor. A gente está sempre, o nosso corpo está sempre monitorando, né? A temperatura está se ajustando, a temperatura externa. Então a gente tem experiências, né, de quando a gente toca um objeto, ele pode ser mais duro, mais mole, flexível, inflexível e assim por diante. Então a gente tem na nossa vida cotidiana a gente está sempre monitorando esse tipo de coisa. O ambiente está mais iluminado, mais escuro, mais barulhento, mais quieto. A gente tem sempre assim algum tipo de monitoramento corporal desses fenômenos. E então a gente usa esse tipo de entendimento, né, de apreensão, compreensão desses fenômenos para compreender outros tipos de fenômenos. Então, por exemplo, a gente usa isso para compreender fenômenos de tipo subjetivo, emocionais, justiça, política, moralidade, fenômenos causais, né, mais abstratos, a matemática. A gente relaciona uns aos outros. E então a nossa compreensão dos fenômenos mais complexos, menos ligados aos fenômenos sensório-motores, está para eles metaforicamente ligados aos processos de compreensão de fenômenos sensório-motores. Então eu posso dizer, por exemplo, que o meu casamento tem altos e baixos. Bom, literalmente não tem altos e baixos, isso é metafórico, né? Então, mas o alto e o baixo é algo que a gente está sempre monitorando em razão da nossa experiência aqui no ambiente da gravidade na Terra. Então, a gente está sempre controlando a altura, né? A gente sempre pode cair, a gente pode às vezes estar mais para baixo, deitado no chão, ou mais elevado, com a espinha ereta, e assim por diante. Então, tem um monte de fenômenos assim corporais ligados à nossa posição, né? E a nosso controle do caminhar, da possibilidade de evitar quedas e coisas assim, que nos levam, que nós usamos para compreender outros tipos de fenômenos. Eu posso dizer que o casamento está numa fase de turbulência, ou um beco sem saída, ou está na corda bamba, ou por um fio, ou é um mar de rosas. Tudo isso aí são compreensões metafóricas. Eu posso falar de uma pessoa, por exemplo, minha esposa, como sendo um doce, ou como sendo uma jararaca, uma raposa, uma vaca, uma cadela, ou que ela tem um humor de cão, ou posso dizer que ela é fogosa, né? Enfim, eu posso fazer existem milhares de associações que a gente faz, metafóricas, em que a gente descreve, né, metaforicamente o caráter, o comportamento, o humor de uma outra pessoa. Então, a tese do livro é que a maior parte nossa compreensão, do nosso entendimento, da maneira como a nossa mente funciona, da nossa estrutura conceitual, é metafórica. Tá?
Então a gente diz coisas do tipo, o preço da gasolina subiu, embora a rigor o preço não suba nem desça, né? O valor aumenta ou diminui. Mas por que a gente associa aumentar com subir? Isso é metafórico. A gente fala, por exemplo, que o tempo passou, ou virá o tempo em que eu farei tal coisa. O tempo chegou para não sei o que. Então, de novo, é como se aqui a gente está tratando o tempo como se fosse um objeto, uma coisa que está vindo em minha direção, que está passando por mim, né? O que chegou, que está aqui comigo. É metáfora, porque a rigor o tempo não é um objeto, assim sei lá, como uma caneta, né? Uma pessoa que vem na minha direção. Eu digo, por exemplo, que a minha mente está cheia de ideia, como se a mente fosse um recipiente e ideias fossem coisas. Então, a minha mente é um recipiente cheio de coisas. Na metáfora. As críticas recebidas levaram-no a recuar, é outro exemplo. Aqui tem várias metáforas, né? Aqui a gente tem uma estrutura metafórica, porque a crítica aqui é recebida como se fosse um objeto, né? Uma coisa que a pessoa, como se alguém dá um objeto, uma coisa para ela, né? E ela recebe aquilo. A crítica que ela essas críticas levaram a pessoa a recuar, né? Como se mudar de opinião ou revisar as crenças, né? Voltar às crenças que se tinha antes é andar para trás. E a gente tem, então isso também é uma metáfora espacial. E a gente tem a metáfora aqui causal, né? Uma coisa levou a outra, como se o processo foram as críticas que levaram essa pessoa a recuar. E uma coisa causou a outra, mas o processo causal aqui está sendo apresentado metaforicamente como passos num caminho, numa trajetória, né? Que vai mais para frente, mais para trás. E que o recuo daqui, né, nessa trajetória foi causado pelas críticas. Então, da mesma maneira, o outro tipo de metáfora que a gente usa muito são metáforas morais, né? A gente descreve a moralidade de alguém como sendo inabalável, ou altiva, ou pura, né? E por oposição a uma moral frágil, ou rasteira, ou degradada. De novo, as metáforas apresentam um processo em termos de outros processos. Um processo morais, ou estados morais, ou características morais, em termos de processos ou estados sensório-motores. E eu posso dizer coisas do tipo assim, o governo tem de proteger os pobres, ou tem de fazer o dever de casa. De novo, aqui a gente está usando essas metáforas, né, diferentes, que estão baseadas em compreensões metafóricas diferentes do papel do governo. Alguns acham que o papel do governo compreendem o governo metaforicamente como uma espécie de pai estrito de uma família. Então, a função do pai estrito é proteger a família, dar o exemplo, fazer o dever de casa, né? Ser rígido. E porque as pessoas têm a tendência a ser preguiçosas ou se degradarem, então tu tem que evitar que isso aconteça. Tem que ser rígido, estrito. Ou tem pessoas que compreendem, pessoas, né, mais de esquerda, tendem a compreender a função do governo e nos moldes de uma família em que os pais têm como principal função proteger os mais vulneráveis, que são as crianças ou, enfim, os idosos. Então, os pais, os chefes de família, têm de garantir que todos têm alimento, que todos têm educação, que todos têm agasalho suficiente. Então, da mesma maneira, por analogia, se entende a função do governo como sendo a de proteger os mais vulneráveis. Então, essas metáforas nos levam a interagir com essas realidades, com esses fenômenos de maneiras diferentes, né? Bom, os autores sustentam que há 4 erros persistentes na literatura a respeito dos fenômenos linguísticos e da metáfora. A compreensão desses fenômenos, né? Primeiro é que metáforas, eles dizem, não são fenômenos meramente linguísticos, não são meras questões de palavras.
a gente não usa metáforas para dizer aquilo que poderia ser dito literalmente. Então, a metáfora não é uma escolha, digamos assim, estética. A função da metáfora não é apenas assim poética ou estética, ou apresentar aquilo que a gente poderia ser dito de maneira mais direta e clara, literalmente. Não. Eles sustentam que alguns dos, na verdade, a maior parte dos conceitos que nós usamos e a maior parte das inferências que nós fazemos são elas próprias metafóricas e não tem como ser convertidas em conceitos e processos e inferências literais, tá? Então eles colocam, eles acham que há alguns conceitos e inferências, conceitos que são compreendidos literalmente, mas eles são poucos. Eles são aqueles ligados às nossas percepções e experiências sensório-motoras diretas. Então, eu posso falar, por exemplo, de uma xícara, né? Que tem um copo d'água, tem um copo d'água aqui. Eu posso me referir a esse copo d'água, eu posso falar dele literalmente, porque está aqui na minha frente. Mas a mesma coisa eu posso falar do ato de beber essa água, né? Literalmente posso me referir a isso. Mas, enfim, a gente usa esses processos básicos para falar de um monte de outras coisas. A maior parte daquilo sobre o que nós falamos e pensamos, nós falamos e pensamos metaforicamente. Em segundo lugar, eles acham que é um erro achar que metáforas se baseiam em similaridades. Eles acham que algumas metáforas apresentam similaridades, mas elas também criam similaridades. Elas estabelecem novas similaridades que não estavam lá. Em terceiro lugar, eles acham que é um equívoco achar que todos os conceitos são literais. Eles acham que alguns são, mas a maioria não é literal, que a maioria dos conceitos que nós usamos são metafóricos. E em quarto lugar, eles acreditam que a maior parte do nosso pensamento é inconsciente, e a maior parte das inferências que nós fazemos são inconscientes e são moldadas pelo funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro. Quer dizer, não são processos abstratos. Existem algumas predisposições inconscientes e elas nos levam a formar conceitos e nos levam a achar que alguns conceitos são melhores que outros, que algumas inferências são mais adequadas que outras. E isso tem uma base no funcionamento do nosso corpo e do nosso cérebro. Mesmo isso vale inclusive para os processos da lógica e da matemática, eles sustentam. Então, quase todos assim, os fenômenos complexos sociais, morais, psicológicos que nós e físicos, causais, enfim, as teorias que nós temos, elas usam de maneira abundante de metáforas. Então a gente diz que argumentar é guerrear, é disputar, né? Então tem uma série de metáforas associadas a isso, como por exemplo, eu venci o argumento, eu perdi o argumento dele destruiu a tese do outro, coisas assim. A ideia de que o tempo é dinheiro, de que o tempo é uma espécie assim de bem do qual eu posso dispor de alguma maneira, né? Posso ganhar tempo, posso perder tempo, coisas assim, que são maneiras metafóricas de falar do tempo. A ideia de que comunicar é enviar objetos ou conteúdos por meio de palavras. Quando eu estou conversando, estou me comunicando com vocês aqui, eu estaria, né? Metaforicamente, a gente tende é algo assim culturalmente muito difundido, a ideia de que a gente tende a compreender isso em termos de conteúdos que são transmitidos como objetos, né? Que eu empacoto o objeto para presente e entrego para outra pessoa. Aqui no caso eu tenho uma ideia, eu empacoto isso numa palavra, mas poderia empacotar em outra, quer dizer, o embrulho não importa muito, importa o conteúdo, mas tem o conteúdo ali que é enviado por meio das palavras para outras pessoas, e essas pessoas recebem aquilo na mente delas, a mente é um recipiente. Isso é muito recorrente na nossa cultura. Claro que houve filósofos que contestaram isso, né? O Wittgenstein contestou isso, o Quine contestou isso, tem vários outros que contestaram, mas assim, culturalmente é uma ideia muito, muito presente, né? E isso traz algumas consequências, expectativas e consequências, né, para
para aquilo que parece faz sentido, que parece soa como sendo significativo, sem sentido para as pessoas. A gente tende a associar a felicidade, a consciência e a saúde com estar para cima e a tristeza, a inconsciência, a doente como para baixo. Né? A pessoa está para cima, está feliz, está para cima. A consciência, o processo de conscientizar-se, é um processo de elevar-se, né? A gente às vezes fala. Ou também se associa consciência com luz e inconsciência com escuridão e assim por diante. E isso são metáforas bastante complexas, porque elas são metáforas baseadas em outras metáforas, né? Então a gente tem essa metáfora, uma metáfora que é mais básica, que essa é a de que mais e bom são para cima e menos e ruim são para baixo. Então, claro, a gente tem esse processo constante, a gente observa constantemente isso. Se eu encho o copo d'água aqui, se eu ponho mais água no copo, o nível da água sobe, né? Se eu tenho um prato de comida e eu ponho mais comida no prato, a quantidade de comida parece a altura ali do montinho de arroz ou feijão, o que for, vai aumentar, vai subir, vai ficar mais alto. Então a gente associa isso, muitos fenômenos da natureza são assim, a gente está sempre monitorando isso. Então a gente usa esses processos recorrentes, né, no nosso, na nossa realidade imediata, sensório-motora, para compreender outros fenômenos mais abstratos, metaforicamente. Existem também metáforas de tipo ontológica, né? Quando a gente diz, por exemplo, que a gente trata a inflação como uma entidade, uma coisa que produz certos efeitos, né? E não com um conjunto de relações, um fenômeno assim, relacional. A gente trata mentes como coisas ou máquinas, né? Assim, que tem um funcionamento, tem um conteúdo, tem um input e output, a gente tende a fazer isso. A gente fala, por exemplo, que emoções são frágeis, como se fossem coisas. Uma emoção é frágil. Ou as ideias estão contidas num livro, numa frase, num ditado. De novo, uma tendência a tratar processos, coisas, mas fenômenos, né, como sendo coisas. Ou a gente pode também, às vezes, usar metáforas pessoais. A vida me traiu, como se a vida fosse uma pessoa. Ou o carro me deixou na mão, né, como se o carro tivesse alguma vontade. Ou a viagem me decepcionou. Eu que fiquei decepcionado com a viagem, mas a gente diz que a viagem me decepcionou. Ou um outro tipo de metáfora é uma metáfora que eles chamam aqui de metonímia, em que a gente usa uma entidade para se referir a outra, né? Então a gente diz, ele gostou de ler o Kant, mas não leu o Kant, ele leu o texto do Kant. Ou um garçom no restaurante está conversando com outro e diz assim, leva lá a conta pro sanduíche de presunto ali. A pessoa que pediu o sanduíche de presunto está esperando a conta, né? Tu não sabe o nome da pessoa que pediu o sanduíche de presunto e fala, leva a conta lá pro sanduíche de presunto. Ele comprou um Ford. Não, ele não comprou um Ford, comprou um carro da marca Ford, uma coisa assim. A URGS não vai concordar com isso. Sim, quem não vai concordar é o reitor, ou sei lá, os responsáveis pela URGS não vão concordar, talvez, mas não a URGS. Então a gente tende a fazer esse tipo de troca, né? Troca uma entidade por outra. Outras metáforas. Teorias são como prédios, né? Elas são construídas, elas têm fundamentos, elas são apoiadas, sustentadas por indícios, evidências, razões. Elas podem ser robustas, sólidas ou frágeis. Enfim. Ideias são como alimentos, são digeríveis, intragáveis ou saudáveis, né? Ou ideias são como pessoas que nascem e morrem. O amor é paciente, é louco, é mágico, é fogo, é ferida. Tudo metáforas. Então, essas metáforas têm uma fonte básica, que são experiências corporais, segundo os autores. Na experiência de orientação espacial, quando eu estou me locomovendo, né, num ambiente como o da Terra, como o nosso aqui, em que há obstáculos, há caminhos, existe a gravidade, tem limites, né, tem velocidade e assim por diante. Tem luz e sombra, certo? Fenômenos constantes, a gente está sempre monitorando calor, frio, mudanças, processos, nascimento, morte, uma planta crescendo, meu cabelo aqui crescendo, né, coisas assim.
são processos imediatos que a gente está sempre monitorando. E a gente usa esses processos que nós podemos compreender literalmente para compreender metaforicamente outros processos. Então a gente tem processos assim, conceitos e processos básicos, e a gente usa isso para compreender outros, e a gente forma depois estruturas metafóricas. Não, a gente tem, por exemplo, a metáfora de que uma ideia é um objeto, a metáfora de que a mente é um recipiente, e a gente pode usar essas duas metáforas para formar uma outra metáfora de que a ideia é um alimento. Então a gente tem metáforas baseadas em metáforas, a gente tem estruturas metafóricas, tá? A tese deles é de que a nossa estrutura conceitual básica é uma estrutura metafórica. A gente tem alguns conceitos básicos não metafóricos, literais, mas a maior parte é metafórica. E algumas categorias que a gente forma também, a gente forma com base em processos assim, metafóricos, né? Tem uma discussão deles aqui sobre a formação de categorias e por que a gente forma algumas categorias, por que a gente forma alguns conceitos e não outros, né? Porque animais, plantas, humanos, categorias assim, morais, justo, injusto, leal, desleal, coisas assim. Por que a gente forma algumas e não outras? Bom, a concepção, eles dizem que eles contestam uma certa leitura, compreensão, que se encontra aqui ali na tradição filosófica ocidental, na cultura ocidental em geral, que é de tender a achar que essa formação de categorias está baseada em propriedades ou características intrínsecas aos objetos, aos fenômenos descritos. Eles acham que isso é raro, que a maior parte das categorias que nós temos são formadas com base em propriedades relacionais, então eles compreendem as cores dessa maneira, né? Eles dizem, bom, os objetos são coloridos de uma certa maneira em razão das interações que eles têm com o nosso corpo. E isso vale, eles acham, para quase todas as outras categorias que nós usamos. E também nós não usamos, nós em geral não formamos categorias com base em características intrínsecas essenciais, mas com base em protótipos, paradigmas ou semelhanças de família, que nós estendemos depois para outros casos. Tá? Então não tem uma essência da casa, a essência da água, a essência da camisa, né? Tem alguns modelos que a gente toma como referência e depois a gente aplica aquele modelo a outros que são parecidos ou que têm alguma semelhança com aquele. Mas enfim, você tem então os processos, as fronteiras não são, em geral, os conceitos que a gente usa, em geral, não são bem delimitadas, né? Elas se aproximam mais ou menos do protótipo. E algumas metáforas que a gente usa são metáforas criativas, não são convencionais. Elas extrapolam, né, aquilo que é permitido pelos protótipos ou pelas metáforas básicas, aquelas assim que estão difundidas já na nossa cultura. E os processos assim de criação artística são casos típicos disso, em que se usam metáforas assim não esperadas, né? E por meio dessas metáforas criativas, imaginativas, se criam novas similaridades, se estabelecem relações onde antes as pessoas não viam. Então a gente percebe agora um mesmo fenômeno de uma maneira nova, metaforicamente. Tá? A gente tem as metáforas antigas, convencionais, que já estão difundidas na cultura, e a gente tem metáforas novas, criativas, imaginadas, que apresentam aqueles mesmos fenômenos de uma maneira diferente. Então, né, alguns aspectos aqui desse poema do Camões são desse tipo, apresentam fenômeno conhecido por meio de metáforas criativas novas. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor?
Então aqui a gente tem algumas metáforas antigas, outras novas, algumas associações novas, né? Algumas similaridades novas que estão sendo apresentadas aqui. Então isso nos dá uma estrutura metafórica agora nova, né? Pro amor. Então muitos dos processos assim criativos, imaginativos, são processos metafóricos. E isso a gente vê, por exemplo, em filósofos, né? Filósofos costumam ter as suas metáforas preferidas e muitas obras filosóficas inteiras são guiadas por metáforas. A gente tem algumas assim que se tornaram famosas. A gente tem a metáfora da caverna do Platão, por exemplo. A gente tem a metáfora da pomba de Kant. Então Kant diz, não sei se essa é menos conhecida, Kant diz que a leve pomba, acho que a leve pomba imagina que ela poderia voar mais livremente se não houvesse o ar que oferecesse resistência às suas asas, né? Mas ela não, mas enfim, a pomba imagina isso, mas na verdade, se não houvesse o ar, ela não poderia sequer voar, porque é a resistência do ar que dá sustentação às asas. Então Kant toma isso como uma metáfora para a necessidade de leis para haver liberdade. Então só tem a liberdade. A liberdade só existe onde há leis, o Kant diz. Ele usa a metáfora da pomba para apresentar isso. E a gente tem a metáfora da mão invisível na economia de mercado para Adam Smith. A gente tem a metáfora do barco de Neurath, né, que do positivista lógico Otto Neurath, que foi depois usada pelo filósofo americano Quine para descrever a nossa condição cognitiva. Nós somos como marinheiros que têm de consertar o seu barco em mar aberto, sem nunca poder atracar num porto seco e consertar o barco com peças novas. A gente tem que usar as peças que nós já temos à disposição ou fabricar peças novas com o material que a gente encontra lá no barco ou no mar. Então a gente não pode nunca reconstruir o barco de novo, né, do zero. A gente tem que reconstruir. Essa é a nossa condição cognitiva para Neurath e para Quine. A gente tem as metáforas da mosca na garrafa, da roda que gira solta, da linguagem em férias nos livros de Wittgenstein, né, falando da metafísica, né, dos conceitos e das teses metafísicas. São como rodas que giram soltas ou com uma linguagem que saiu de férias e não se referem mais àquilo que elas se referem cotidianamente, né? A gente tem a metáfora do véu da ignorância na teoria da justiça de John Rawls, enfim, muitas metáforas. Tá? Então, essas metáforas apresentam fenômenos conhecidos, enfim, esses filósofos aqui criaram metáforas novas, né? Para descrever fenômenos já conhecidos que eram descritos e são descritos por outras pessoas com outras metáforas. Então a gente tem uma espécie de luta de metáforas, pluralismo de metáforas, né? Um conflito de metáforas. Tem o conflito de visões, o Thomas Sowell fala do conflito de visões aqui nessa obra do Lakoff e do Johnson. A gente tem uma espécie de a gente tem a descrição de conflitos de metáforas. Metáforas diferentes podem ser usadas para descrever os mesmos fenômenos. E criam, então, cada metáfora, cada conjunto de estrutura metafórica cria novas similaridades, onde outras não vêm similaridades, é que a gente vê. Né? Então, o Kant está vendo uma similaridade entre a pomba, o voo da pomba, né, que é constrangida, mas ao mesmo tempo permitida pelo ar, com a liberdade humana, que é ao mesmo tempo restringida, mas permitida por leis. Né? E assim por diante. Então, enfim, essas associações criam, né, similaridades onde outros não as veem. Né? Bom, tem um aspecto do livro aqui que é que é um aspecto assim, eles fazem algumas especulações mais filosóficas. Isso está presente nesse livro de 1980, Metáforas da Vida Cotidiana, mas está também presente no livro mais recente dos dois, que é Filosofia na Carne, Philosophy in the Flesh. Eles acham que tem... Essa é uma parte mais especulativa, mais superficial e que não é a mais importante do livro. A contribuição principal do livro não está aí, mas na análise que eles fazem das metáforas, tá? Mas enfim, eu vou mencionar de qualquer maneira. Eles veem a história do pensamento e
da cultura, na verdade, ocidental, como caindo seguidamente em dois extremos, que eles chamam de objetivismo e subjetivismo. Então, há uma ideia de que, por um lado, nós podemos conhecer a natureza como ela é e expressar isso em verdades absolutas, né, que não são relativas à nossa condição, ao nosso momento histórico, à nossa estrutura conceitual. Eles chamam isso de objetivismo. E, por outro lado, pensamentos assim recorrentes na nossa mesma tradição que são subjetivistas, né? De que a nossa imaginação é restrita, de que as nossas ideias, conceitos principais são subjetivos, que não há verdades absolutas, que todos são subjetivos, na verdade. E eles defendem, digamos assim, eles apresentam uma espécie de terceira via intermediária que eles chamam de experiencialismo, em que verdades são relativas, que a imaginação é restrita por estruturas conceituais. Não tem nada de novo aqui, isso que eles estão dizendo, na verdade, eles estão dizendo de maneira mais pobre e menos sofisticada do que outras pessoas já disseram, então não vou entrar muito nessa parte. O livro Philosophy in the Flesh retoma os temas principais do livro de 1980. Eles enfatizam agora mais resultados de ciência cognitiva, né, esse nível mais recente, então pegou essa onda de ciência cognitiva da década de 80 e 90. E eles dizem claramente, né, a maior parte dos processos mentais são inconscientes, a maior parte dos conceitos e distinções que usamos são metafóricos, e essas metáforas, em parte, vêm desses processos mentais inconscientes, corporais. E o significado de um conceito depende de uma moldura, ou frame. Isso é uma ideia que eles incorporam de um outro linguista chamado Fillmore, James Fillmore, que diz o seguinte: olha, a gente tende a entender o significado de uma palavra em termos do seu uso e das características que estão associadas àquela palavra. Mas, na verdade, as palavras vêm em molduras, elas não vêm sozinhas, né? Então, o seu uso, por exemplo, a palavra caneta, por exemplo, a palavra caneta vem associada com uma série de outras palavras. Escrever, caderno, livro, tinta, letras, né, língua. A gente tem... Então, a mesma coisa a palavra hospital. Né? A palavra hospital, cara, se a gente olhar no dicionário, né, a gente tem ali uma definição de dicionário da palavra hospital. Mas além da palavra hospital, além daquela definição ali mais estrita, tem uma série de outras coisas que estão associadas ao hospital. Tem uma moldura. E é assim que a gente compreende a palavra hospital. Então a gente associa hospital com médico, com enfermeira, com pessoas doentes, ambulâncias, cirurgias, coisas assim. Então, né, quando a gente escuta uma frase e ela não faz muito sentido para nós, nem sempre isso tem a ver com as características de cada palavra individualmente, mas com a moldura como um todo. Então, se eu digo assim, eu fui no RU ontem e o reitor serviu um bandejão para mim, serviu uma bandeja de comida para mim, e depois, na saída, eu devolvi os livros que eu estava devendo para a biblioteca. Não tem nada incoerente aí do ponto de vista lógico, mas é claro que é meio estranha essa frase, né? Parece até absurdo, talvez não faça sentido, de fato não faz muito sentido. Não faz sentido porque a moldura RU, restaurante universitário, não tem nenhum lugar para reitor, certo? Ou enfim, quando é que nós vamos ver o reitor no RU? É só num evento muito especial, né? Na inauguração da RU. Mas é a mesma coisa com a biblioteca, né? Os livros da biblioteca, a gente não devolve o livro da biblioteca no RU. Não tem nenhuma incoerência, em princípio poderia fazer isso, né? Sei lá. Mas não é assim que a gente entende essa palavra. Então, o ser significativo ou não significativo de uma frase, ou ela parecer soar ou não absurda para nós, depende dessas molduras e não apenas das palavras individualmente, até da maneira como elas são usadas individualmente, tá? Então, eles incorporam isso daí. E essas molduras também depende do funcionamento social, dos processos causais, dos eventos, enfim, do que a gente está falando.
Bom, então, tese, de novo, eles retomam a mesma tese, que tem alguns conceitos literais que a gente usa, que estão ligados aos processos sensório-motores, como, por exemplo, andar, ver, beber, pegar, xícara, árvore. Todas essas palavras aí podem ser compreendidas literalmente. Também algumas experiências subjetivas podem ser compreendidas literalmente. Eu digo, essa cor é similar àquela, né? Essa cor dessa parede aqui é similar àquela ali. Mas, a partir desses conceitos literais básicos, a gente forma conceitos metafóricos primários. E a gente usa esses conceitos sensório-motores literais para compreender outros processos, fenômenos, objetos, coisas, pessoas, de maneira metafórica. E depois a gente forma, metáforas de segunda, terceira, quarta ordem, né? Metáforas a partir de metáforas. Então a gente tem uma estrutura metafórica. E a nossa estrutura conceitual é quase toda ela metafórica. Só que um mesmo fenômeno pode ser compreendido por estruturas metafóricas diferentes. Então, eu posso ter a mesma fenômeno, processo, evento, enfim, objeto, compreendido metaforicamente de várias maneiras. Então, a gente tem isso que eles chamam de pluralismo metafórico. E daí surgem, né, dificuldades de compreensão, de diálogo, conflitos de metáforas, né? Então, se eu compreendo um fenômeno a partir de uma metáfora e outra pessoa a partir de outra metáfora, né, se eu estou, por exemplo, num relacionamento e a gente descreve aquele mesmo relacionamento de maneiras metaforicamente distintas, pode haver quebras, assim, conflitos de expectativas, de exigências. Mesma coisa com relação à moralidade ou à política, né? A gente pode compreender uma mesma ação, uma mesma instituição, metaforicamente de maneiras distintas, e isso gerará produzirá inferências diferentes, né, nessas duas pessoas. As pessoas farão inferências a respeito do que se segue, né, de cada uma daquelas ações, ou o que se espera de cada uma daquelas instituições, dependendo da metáfora que cada uma usa para descrever. Eles dizem que isso se aplica à maior parte dos conceitos que a gente estuda na filosofia. Conceito, por exemplo, de tempo, de evento, causa, eu, self, mente, moralidade, né? A gente tem estruturas metafóricas diferentes para compreender esses conceitos. Aqui tem um exemplo, né, prático. O Lakoff tem escrito bastante sobre isso, né, de exemplos práticos de discurso, de debates públicos em que as pessoas compreendem o mesmo tipo de fenômeno usando metáforas diferentes. Então a situação isso cria que as pessoas têm opiniões, não apenas opiniões diferentes, mas elas estão entendendo metaforicamente o fenômeno de maneiras diferentes. E aí isso se manifesta nas metáforas escolhidas, né, na linguagem que elas usam para falar daquilo. Então, por exemplo, a gente tem esses debates aqui entre redução de impostos ou distribuição de renda, né, ou conservação ambiental e proteção ambiental. Você vê que né, se eu falo em conservação, isso tem implicações diferentes de que se eu falo em proteção, ou se eu falo análise, na filosofia, análise conceitual, revisão conceitual. Mesma coisa. Então a gente tem expectativas e inferências diferentes que são extraídas do uso de uma expressão ou de outra expressão e que tem por base as metáforas que levam as pessoas a usar uma ou outra expressão, certo? Então, bom, vamos ver alguns casos disso agora amanhã às 14 horas, tá bom?